Você já se perguntou se existe uma forma real de reprogramar sua mente, curar seu corpo e atrair experiências extraordinárias apenas com o poder da meditação? E se eu te dissesse que você já tem dentro de si todas as ferramentas necessárias para isso, mas que elas estão bloqueadas por crenças, emoções e hábitos inconscientes? Segundo o Dr. Joe Dispenza, você é mais poderoso do que jamais te ensinaram. E tudo começa com a vibração que você emite e o estado mental que você cultiva. Neste vídeo, você vai descobrir como Joe Dispenza explica a relação entre vibração, emoções e realidade. O que acontece no seu cérebro durante uma meditação profunda? Como acessar o campo quântico e mudar sua vida? E por que seu estado emocional é o termômetro da sua criação? Fica comigo até o final, porque vamos desvendar o verdadeiro segredo por trás da transformação energética pela meditação. Joe Dispenza não é apenas mais um palestrante motivacional. Ele é um pesquisador, neurocientista e autor renomado que, após se recuperar de uma grave lesão na coluna apenas com o poder da mente, dedicou sua vida a entender como a consciência afeta a realidade física. E tudo começa por uma palavra-chave: frequência. A base do pensamento de Dispenza é a mesma que encontramos na física quântica. Tudo é energia vibrando em diferentes frequências, inclusive o seu corpo, seus pensamentos, suas emoções e o próprio campo ao seu redor. O universo responde à frequência que você emite, e essa frequência é determinada principalmente pelo estado emocional que você sustenta no seu dia a dia. Pensamentos são elétricos, emoções são magnéticas. Quando você pensa e sente, você cria um campo eletromagnético ao seu redor. E esse campo é um sinal que você emite para o universo, um pedido silencioso de experiências compatíveis. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas vive em frequências de medo, ansiedade, frustração e culpa, e nem percebem que estão constantemente atraindo mais do mesmo. É aqui que entra a meditação. Joe Dispenza ensina que, ao meditar corretamente, você começa a desconectar-se da realidade conhecida, corpo, tempo, ambiente, e a acessar o campo quântico de infinitas possibilidades. Nesse estado, você sai do piloto automático do ego, do passado, e entra em contato com o momento presente, onde tudo pode ser criado. A meditação, então, alinha sua mente com novas emoções: gratidão, amor, alegria, plenitude, emoções que vibram em frequências mais elevadas. E aqui está o ponto essencial. Você não precisa esperar que algo bom aconteça para se sentir bem. Você se sente bem antes, e o universo responde a isso depois. A ciência por trás disso é fascinante. Durante uma meditação profunda, o cérebro começa a sair da frequência beta e mergulha em estados mais profundos, alfa, teta e até delta, onde ocorrem curas profundas e reprogramações do subconsciente. Joe Dispenza chama isso de criar a realidade de dentro para fora. Quando você imagina repetidamente uma nova realidade, com riqueza de detalhes e emoção verdadeira, o cérebro começa a acreditar que aquilo é real. Ele ativa circuitos neurais como se você já estivesse vivendo aquela experiência. O corpo, por sua vez, responde à química dessas emoções elevadas, mesmo que nada tenha mudado externamente. Você começa a vibrar como se a mudança já tivesse acontecido. E o universo, que responde à sua vibração, não à sua aparência, começa a conspirar para manifestar aquilo que você está emitindo. Joe ensina que para mudar a sua vida, você precisa quebrar o ciclo do pensar, sentir, ser. O ciclo antigo é mais ou menos assim. Você pensa em algo negativo, sente medo ou raiva, age de forma reativa, reforça a crença, pensa mais negativamente. Esse é o loop da limitação. Com meditação, você cria um novo ciclo. Pensa em algo positivo e poderoso, sente gratidão e alegria, age com confiança,
reforça a nova realidade, vibra mais alto. E esse é o loop da criação consciente. Agora que você já entendeu o impacto real da vibração e da emoção sobre sua realidade, vamos mergulhar no coração do método de Joe Dispenza. A meditação como ferramenta prática para acessar o campo quântico e moldar a vida de dentro para fora. Antes de qualquer técnica, Joe ensina que o primeiro passo é sair da identificação com o corpo, com o tempo e com o ambiente. 3 âncoras da mente analítica. Enquanto você estiver preso à rotina, aos problemas e à própria identidade, você permanece criando mais do mesmo. Por isso, a meditação começa com o desligamento do mundo externo, olhos fechados, corpo imóvel, respiração lenta, atenção focada para dentro. Você começa a se desassociar da sua personalidade habitual e a entrar no campo da possibilidade pura, um lugar que Joe chama de o desconhecido. É nesse espaço que a mágica acontece. Aqui está um resumo do processo de meditação que ele ensina em seus retiros e livros. Concentre sua atenção no espaço ao redor do seu corpo. Você vai sentir o campo que te cerca. Isso ajuda a desligar o foco do mundo físico e colocar sua consciência no espaço, no vazio. Inspire profundamente e, ao mesmo tempo, contraia os músculos da base da coluna como se puxasse a energia para cima pela espinha. Isso ativa centros de energia e faz a Kundalini subir, elevando sua frequência. Silêncio mental e presença. Ao acalmar os pensamentos e se manter no presente, o cérebro entra em coerência e as ondas cerebrais desaceleram. O campo eletromagnético se alinha. Você começa a entrar em ressonância com o campo quântico. Visualização criativa com emoção elevada. Agora é hora de criar. Visualize com o máximo de detalhe uma nova realidade. Mas o segredo está aqui. Sinta como se já estivesse vivendo aquilo agora. Emoção verdadeira é o que transmite o sinal certo para o campo. Entrega total. Após a visualização, libere o desejo. Entre num estado de confiança plena. Segundo Joe, o quanto antes você não precisar do que quer, mais rápido aquilo vem. Um dos pilares do método Dispenza é o estado de coerência entre o coração e o cérebro. Quando a emoção e o pensamento estão em sincronia, você entra em um estado fisiológico de poder criador. Isso foi medido em laboratório. As ondas cerebrais ficam mais ordenadas. A variabilidade cardíaca se estabiliza. O campo eletromagnético do coração se expande e o corpo entra em estado de cura. Ou seja, a meditação não é apenas um ato espiritual. É um processo biológico, químico e quântico de recalibração completa. Mas o que exatamente é esse tal de campo quântico de que Joe tanto fala? É um campo invisível de energia e informação, onde todas as possibilidades existem simultaneamente. Tudo o que você deseja já existe lá em forma potencial. A questão é, com qual possibilidade você está em ressonância agora? A sua vibração, determinada por suas emoções e pensamentos, sintoniza você com uma linha de realidade específica, como uma estação de rádio. Joe ensina que o campo responde não ao que você quer, mas ao que você é. Por isso, é essencial se tornar, energeticamente, a versão da pessoa que já tem aquilo que deseja. E isso se faz durante a meditação. Muitos se perguntam, mas eu não estaria enganando a mim mesmo ao imaginar uma vida que ainda não tenho? Joe responde com firmeza, você já está fazendo isso o tempo todo. Só que com uma realidade negativa. Quando você imagina o pior cenário, sente ansiedade, medo ou raiva por algo que ainda nem aconteceu. Você está usando os mesmos mecanismos da mente para criar o futuro, só que de forma inconsciente. A proposta dele é fazer isso de forma intencional, positiva e alinhada com o que você realmente deseja. Você não está fingindo, você está ensaiando emocionalmente o futuro até que ele se torne inevitável. Muitas pessoas usam a meditação como fuga ou relaxamento,
Mas para Joe Dispenza, meditação é uma tecnologia espiritual de manifestação vibracional. Ele afirma: você só precisa ser maior do que o ambiente, maior do que o corpo, maior do que o tempo. Nesse estado, você se torna pura consciência e é aí que você cria. Você não medita apenas para relaxar. Você medita para se tornar outra pessoa. Uma versão mais elevada, mais plena, mais magnética. Agora que você entende o processo de meditação vibracional e como ele transforma sua energia, vamos avançar para algo ainda mais poderoso. Vamos explorar casos reais de pessoas que curaram doenças, superaram traumas profundos e manifestaram milagres tangíveis. Tudo com base nesse processo vibracional. Você vai ver como a ciência tem provado, com dados concretos, aquilo que antes parecia místico. Imagine por um momento estar à beira da morte. Médicos já te disseram que não há mais o que fazer. Remédios não funcionam, cirurgias falharam. E então, tudo muda, não por intervenção médica, mas por algo dentro de você. Foi isso que milhares de pessoas viveram nos eventos e retiros de Joe Dispenza, e a ciência estava lá para documentar. Prepare-se, porque agora vamos cruzar o limiar entre o impossível e o comprovado. Joe Dispenza relata centenas de casos em que seus alunos acessaram estados alterados de consciência durante as meditações e obtiveram curas que a medicina tradicional considera inexplicáveis. Alguns exemplos reais. Candace, diagnosticada com câncer terminal, participou de um retiro, meditou intensamente por 5 dias e voltou para casa com os exames limpos. Os médicos ficaram sem palavras. Miguel, que sofria de uma lesão na medula espinhal e estava em cadeira de rodas, conseguiu caminhar novamente após semanas de prática contínua de meditação. Susan, com lúpus grave e fibromialgia, relatou remissão completa após entrar em coerência elevada diariamente e seguir as práticas por 90 dias. Esses relatos não são isolados nem anedóticos. Muitos foram acompanhados por exames médicos, tomografias, exames laboratoriais e documentação científica rigorosa. Joe trabalha com equipes de neurocientistas, cardiologistas, bioquímicos e técnicos em EEG para monitorar seus alunos. Durante as meditações, eles observam ondas cerebrais coerentes, padrões semelhantes aos encontrados em monges budistas ou meditadores avançados. Elevação de imunoglobulina. Um dos principais marcadores de imunidade. Em retiros, os níveis dessa proteína aumentaram em até 50% em 4 dias. Ativação do sistema endócrino e pineal. A glândula pineal libera compostos semelhantes a DMT, levando a estados místicos e curativos. Redução da inflamação sistêmica, medida em biomarcadores como o CRP e IL-6. Tudo isso mostra que o corpo responde fisicamente às emoções e intenções que você gera durante a meditação. Você literalmente se cura por dentro. Dispenza ensina que o cérebro funciona como uma antena. Ele transmite sinais ao campo quântico, intenção, mas também recebe sinais de volta, inspiração, sincronicidades, intuições, oportunidades. Quando você está em estado de coerência vibracional elevada, seu cérebro passa a operar em ondas gama, o nível mais alto de atividade consciente. Esse estado está associado a visões místicas, sentimento de unidade com o todo, experiência fora do corpo, cura instantânea. Os equipamentos de neurofeedback usados nos retiros mostram essas ativações acontecendo ao vivo. Isso desmonta a velha ideia de que cura e espiritualidade são apenas crenças subjetivas. Aqui estamos falando de neuroquímica, ondas cerebrais e frequências mensuráveis. A física quântica explica que o observador influencia o experimento. Quando você, como observador, muda sua vibração, você muda o resultado da sua própria realidade física. Dispenza afirma: você não está se curando.
Você está entrando em uma nova linha de tempo onde a cura já aconteceu. É como se você deixasse de ser a pessoa doente, deprimida ou falida e passasse a vibrar na frequência da pessoa saudável, plena, próspera. E ao fazer isso repetidamente, o corpo e o mundo começam a responder. Um dos aspectos mais revolucionários do trabalho de Joe é mostrar que você não está preso à genética. A epigenética, área que estuda como o ambiente afeta a expressão genética, prova que seus pensamentos, sentimentos e ambiente interno determinam quais genes serão ativados. Ou seja, emoções de medo e estresse ativam genes de inflamação, envelhecimento e doença. Emoções elevadas como gratidão e amor ativam genes de regeneração, longevidade e cura. Isso explica por que tantas doenças crônicas desaparecem após a prática constante das meditações vibracionais. Você literalmente muda o seu código interno, como se estivesse reescrevendo sua própria biologia com frequência energética. Outra ideia-chave no ensinamento de Dispenza é que o tempo linear não governa o campo quântico. Na meditação, ao acessar o estado do eterno agora, você sai do padrão de causa e efeito e entra em causalidade quântica, onde os resultados não precisam seguir uma sequência lógica. Você pode viver agora a emoção da vida que deseja, e isso puxa essa realidade para o presente. Não é preciso esperar meses ou anos. Se o seu campo vibracional estiver suficientemente alinhado, a manifestação pode ser quase imediata. Você começa a entender o motivo pelo qual tantos chamam essa prática de o novo milagre da cura vibracional. Mas como manter esse novo estado? Como não voltar à velha identidade? Se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a se mover. Você não está apenas ouvindo, você está sentindo. Sentindo que existe mais. Sentindo que existe um poder adormecido que está pronto para despertar. E o que Joe Dispenza ensina é exatamente isso. Que qualquer um pode se tornar um imã de milagres, desde que aprenda a sustentar um novo estado vibracional com consistência. Agora, eu vou te mostrar como fazer isso na prática. Você não precisa se lembrar de tudo o que aprendeu aqui, mas precisa sentir isso todos os dias. Dispenza nos lembra: você não atrai o que quer, você atrai o que é. E o que você é, em termos quânticos, é aquilo que você sente com intensidade e frequência. Por isso, a prática diária de meditação não é um ritual mecânico, é um treinamento de coerência vibracional. Como fazer isso? Reserve de 15 a 45 minutos todos os dias, sem interrupções. Coloque músicas que facilitem estados de ondas teta ou gama. Respire profundamente e se concentre no seu coração. Imagine, com todos os sentidos, a vida que você deseja. Sinta gratidão como se isso já fosse real agora. Esse é o segredo. Você não está esperando a realidade mudar. Você está se tornando a nova realidade. Joe Dispenza escreveu um livro com esse título, e a ideia é clara. Você só cria uma nova realidade quando deixa de ser a antiga versão de si mesmo. Mas isso exige esforço. Nos primeiros dias, sua mente vai resistir. Seu corpo vai querer levantar. Você vai ouvir vozes internas dizendo: isso não está funcionando. Mas essas vozes são apenas o programa antigo tentando sobreviver. Dispenza ensina que esse momento, onde você quer desistir, é exatamente onde a transformação acontece. Se você ultrapassar essa barreira, algo começa a mudar de forma permanente. O novo programa começa a se instalar. Você começa a se tornar a nova frequência. Muitas pessoas relatam que após algumas semanas de prática, o mundo começa a responder de forma diferente. Coincidências que parecem mágicas. Pessoas novas entram na vida com as respostas que você buscava. Oportunidades inesperadas surgem. Sintomas físicos desaparecem. Emoções como raiva, medo e ansiedade perdem força. Não é mágica.
É coerência vibracional mantida por tempo suficiente. Você não está apenas meditando. Você está reprogramando o seu campo eletromagnético e, com isso, reposicionando sua existência dentro da matriz quântica. Aqui vão 4 práticas complementares ensinadas por Joe Dispenza e adotadas por milhares ao redor do mundo. Journaling vibracional. Escreva todas as manhãs quem eu escolho ser hoje e qual a emoção dominante que vou manter. Respiração consciente durante o dia. Use a respiração para retornar ao momento presente e expandir sua consciência. Evite ambientes de baixa vibração. Noticiários, discussões tóxicas, reclamações em excesso. Tudo isso puxa você para a velha identidade. Cerque-se de conteúdos e pessoas que reforcem sua nova versão. Podcasts, vídeos, livros, comunidades espirituais, grupos de meditação. A nova versão de você precisa de um ambiente fértil para florescer. O próprio Joe Dispenza diz: você tem que se tornar a pessoa que nunca mais perde a fé. Não basta meditar só quando tudo está bem. É nos dias difíceis que você prova ao universo a profundidade da sua intenção. Quando você medita mesmo cansado. Quando você eleva sua vibração mesmo diante do caos. Quando você sente gratidão mesmo sem ter recebido ainda. É aí que você mostra que você já é. E o campo responde com a única linguagem que entende: frequência. Pense em todas as possibilidades da sua vida como linhas paralelas. A versão com medo, dúvida e fracasso está ali. Mas também está lá a versão onde você se curou, prosperou, amou, venceu. A única ponte entre você e essa nova versão é a vibração que você sustenta agora. E a meditação ensinada por Joe Dispenza é essa ponte. Você só precisa atravessar. Se esse conteúdo tocou seu coração, se você quer continuar aprendendo sobre frequência, meditação, cocriação e espiritualidade aplicada, então agora é a hora de se juntar a essa jornada. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem está pronto para dar esse salto de consciência.